Olá, a dica dessa vez é faça escolhas. Fazer escolhas é a dica, diria assim, a mais importante de todas, porque passamos a vida toda, o dia todo fazendo escolha, desde que acordamos até quando vamos dormir, inclusive a hora que acordamos e a hora que vamos dormir tem a ver com escolha. Vivemos num mundo onde nos é colocado uma infinidade de situações, de coisas, de pessoas, de decisões que precisamos escolher. Às vezes são tantas coisas, como às vezes nas plataformas de streaming temos tantas opções de filmes para assistir que a gente nem sabe qual vai assistir. É comum assim a gente chegar lá e a gente não sabe qual escolher porque existem tantas opções. Então a dica é faça escolha, porque a gente precisa escolher. Escolha de uma forma consciente aquilo que vai te ajudar, que vai te trazer alguma satisfação, aquilo que tem a ver contigo e não simplesmente aquilo que todo mundo escolhe. Faça as suas escolhas de uma forma consciente e você vai viver de fato de uma forma muito mais conectada contigo e com a vida que você recebeu. Olá, a dica dessa vez é cuide da sua vida. Não é assim que a gente ouve às vezes, né? Um xingamento, cuida da tua vida. Pois é, exatamente isso. Por que a dica cuide da sua vida é uma dica? Porque grande parte do tempo nós nos ocupamos e cuidamos da vida dos outros. Aquilo que o outro faz, aquilo que o outro é, aquilo que o outro tem. Isso nos ocupa tanto, a gente fica com sentimentos os mais variados em relação a outra pessoa. Às vezes a gente quer ser outra pessoa, a gente se envergonha do que a gente é, do corpo que a gente tem, das coisas que a gente tem, da história que a gente tem, da família, das relações que temos. E a gente quer ser os outros, quer ser como os outros. E nunca vamos poder ser os outros porque nós somos o que somos. Então, cuidar da vida, cuidar da própria vida é apropriar-se dessa vida, com as coisas boas que temos, com as coisas ruins, com a história que talvez não é a melhor história, mas é a história que temos, é o que somos, é o que podemos ser. Quanto mais cuidarmos da nossa vida, de quem somos, mais bem vamos estar conosco mesmo e com certeza melhor contribuição vamos dar lá onde nós estivermos. Cuide da sua vida. Olá, a dica de hoje é encontre e descubra pequenos ritos na tua vida. Os ritos, a palavra rito tem a ver com ritmo. O rito nos ajuda a conectar, a dar sentido para as coisas que a gente faz. Um rito pode ser simplesmente acender uma vela, por exemplo, para quem gosta de velas. Ou um rito pode ser simplesmente silenciar, ou para algumas pessoas, às vezes um rito é uma prece. Então, descobrir esses ritos que te ajudam a viver, que te dão um colorido especial para a vida é algo extremamente importante. Diz que a nossa sociedade ela tem abandonado os ritos. Os ritos ajudavam as pessoas a viver e a gente tem deixado os ritos de lado. Então, a dica aí para você é descubra ritos, faça esses momentos simbólicos que dão esse colorido especial para a vida, faça eles. E importante é pensar que o rito não adianta fazer uma vez, mas ele é algo que a gente vai fazendo a cada dia. Então descubra o rito ou faça ritos em sua vida. Olá, a dica dessa vez é valorize as suas raízes. Nós somos parecidos com uma planta sem raiz morre em 2, 3 dias. Nós também temos as nossas raízes. O que são as nossas raízes? São as pessoas, a família, os parentes, os amigos, mas também as memórias, as histórias, os lugares onde passamos, onde vivemos, as coisas com as quais nos identificamos e que fazem ser o que somos. E às vezes numa sociedade descartável como é a nossa sociedade, é comum a gente querer abrir mão de todas essas coisas e como se a gente pudesse viver desenraizado. Descobrir as raízes, valorizar as raízes, nutrir as nossas raízes. Obviamente que talvez algumas dessas raízes é algo que a gente gostaria de cortar fora, mas não podemos cortar todas elas. Nutrir elas é uma forma de conectar-se, de viver sentido, de
estabelecer um pertencimento e uma relação que de fato mantenha nós, como uma planta, vivos. Então, cultive suas raízes. Algumas semanas atrás, eu estava numa reunião de família ali, um churrasco, tomando chimarrão, conversando com o pessoal. E aí, não vou citar nomes, mas começaram a falar casos de família, né? E falavam o que estava acontecendo e tudo mais, e cada um dava uma opinião, falava como é que tinha que resolver, o que tem que fazer, encaminhamentos e tudo mais. Aí chegou a minha sogra e falou assim: pessoal, seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Aí todo mundo olhou pra ela: vamos brincar de vida. Daí eu falei: quê? E ela disse: vamos brincar de vida. Você cuida da sua e eu cuido da minha. Começou. E aí fica a dica, pessoal. Às vezes as pessoas estão falando as coisas pra gente só pra esvaziar. Não que a gente tenha que dar um encaminhamento pra vida daquela pessoa. E aí eu fiquei com essa brincadeira pra vida. Vamos brincar de vida? Você cuida da sua e eu cuido da minha. Valeu. Olá, a dica dessa vez é: tenha amigos. Parece óbvio, não é? Mas para algumas pessoas, às vezes, isso não é tão fácil. Pesquisas aí têm mostrado que as pessoas têm se sentido cada vez mais solitárias, isoladas, e a amizade é uma demanda importante, né? Às vezes não é fácil nutrir uma amizade, às vezes a gente não consegue ter aquele amigo do jeito que a gente gostaria de ter, mas a amizade é uma conexão fundamental na vida. Se diz assim que se a gente quer ter uma velhice legal, bacana, a gente precisa ter amigos para que possam envelhecer junto com a gente. Interessante pensar nisso, né? Os amigos vão ser aqueles que de fato vão estar conosco lá na velhice. Mas a amizade não é algo só para a velhice, a amizade é para o tempo todo. Então, cultive a amizade, se desafie com as amizades. Às vezes um amigo, uma amiga não é algo tão simples assim, a gente precisa tolerar, precisa fazer exceções, precisa respeitar aquelas diferenças que tem ali, mas o contato da amizade, fazer amizade é algo que realmente nos ajuda a descobrir quem somos e deixa a vida muito mais bonita e com muito mais sentido. Olá, a dica dessa vez é: se espelhe nos filmes que você assiste. Eu pergunto para você, qual o filme que você mais gosta? Qual o filme que mais mexeu contigo? Qual o filme que te fez chorar ou que te fez rir muito? Provavelmente esse filme é um filme que espelha a tua vida. Você consegue se enxergar dentro daquela narrativa, dentro daquela trama, dentro daqueles personagens. Às vezes a gente fica assistindo um montão de filmes e a gente não para pensar nisso. O que esse filme espelha de mim? Os filmes nos ajudam a nos ver, nos perceber. Então pense nesse filme ou nesses filmes que espelham a tua vida. Olá, a dica de hoje eu acho que é a mais difícil de todas. Perdoe. Perdoar não é nada fácil. A gente fica às vezes com uma raiva daquilo que nos fizeram, daquilo que nos disseram, da trajetória que nós mesmos fizemos. Às vezes nós mesmos não nos perdoamos por coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Mas não se perdoar, tem uma brincadeira que diz assim: quando a gente não perdoa, é como se a gente tomasse todo dia um veneno esperando que o veneno vá fazer mal para aquela pessoa ou para aquela situação que nos fez mal. E obviamente que o veneno vai fazer mal tão somente para nós. Perdoar é um jeito de se libertar, de tirar de cima de si a dor, a tristeza, o fardo que aquilo nos ocasiona. Nos liberta, de certa forma, para viver de uma forma mais leve, mais bonita, mais tranquila. Por mais difícil que seja, fica a dica aí: perdoe. Olá, a dica dessa vez é: fale. Nós temos às vezes um pouco essa ideia assim de que é melhor não falar, é melhor ficar quieto, é melhor deixar o tempo resolver situações.
Mas às vezes até o tempo pode ajudar a resolver, mas estudos e percepções mesmo das pessoas dizem que às vezes aquilo que a gente não fala vai ficando lá em nós, vai nos atrapalhando, vai nos prejudicando de alguma forma. Então, se você tem alguma situação com alguma pessoa ou com uma situação em si, busque falar, fale sobre isso, fale para a pessoa, coloque para fora de um jeito adequado, que com certeza isso vai fazer bem para ti e bem para aquele grupo, aquele espaço, aquela situação onde você está. Fale.